Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo mais um vídeo improvisado, mas eu espero que ele seja útil, porque hoje eu tava fazendo uma redação pra escola e aí eu percebi que aí teria um ótimo vídeo. Por quê? Porque nesse ano aí que eu comecei a fazer redações, eu desenvolvi umas boas técnicas de fazer redação que eu pensei em compartilhar com vocês hoje. Então, assim, primeiramente eu gostaria de lembrá-los que essas são coisas que dão certo pra mim. Então, às vezes, podem não dar certo pra você. E nem por isso você deve se desesperar e chorar e enlouquecer. Porque isso não é uma forma mágica de como fazer redação. É o que eu uso e que dá certo pra mim. Então eu espero que funcione pra você. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que a redação quer de você. O que a sua redator, o que a pessoa que corrigir a sua redação vai olhar na sua redação, vai procurar e vai avaliar. Essas são as chamadas 5 competências da redação. Elas estão aqui nesse papel que eu vou colar. Você procura no Google que você vai encontrar as competências aí da redação. São 5. A primeira delas é demonstrar domínio da norma culta da língua escrita, ou seja, não cometer erros ortográficos. Os erros ortográficos que você cometer vão ser destacados aqui, dessa primeira competência. Então, assim, cuidado com acentuação, crase, esses três. E lembrando que também não é legal você ficar repetindo uma mesma palavra muitas vezes. Então, por exemplo, você está falando sobre natureza. Você fala, as árvores são derrubadas. E as árvores também, sei lá o que, sei lá o que. Você fica repetindo a palavra, não é legal. É bom você usar algum sinônimo. A língua é muito extensa, você pode encontrar muitos sinônimos de uma mesma palavra. Então, tente não repetir palavras. Além disso, se você não souber escrever alguma palavra, tenta trocar ela por outra, para você não correr o risco de acabar cometendo erros bobinhos só porque você não sabia escrever a palavra e perder nessa área aqui, que é importante. Então, a primeira coisa é domínio da língua da norma culta. Aqui entra tanto se você cometer erro ortográfico, tanto se você fazer um texto muito... qual que é a palavra? Coloquial. Entendeu? Então, não é pra você escrever como se você estivesse fazendo uma tese de mestrado. É pra você escrever formalmente, não é pra usar termos coloquiais e tudo mais, tal, pra fazer um texto bom, entendeu? Então tá. A segunda competência é compreender a proposta de redação, ou seja, não fugir do tema, tá? Não falar de aborto quando é pra você falar de publicidade infantil. Aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, é um texto dissertativo argumentativo. Escreve um texto dissertativo argumentativo. Não é pra você escrever um poema, um haikai, uma oração. Não, é um texto dissertativo argumentativo. Ele tem uma estrutura específica que é para você seguir. Além do mais, aqui tem uma das coisas mais importantes da redação, que é aplicar áreas do conhecimento. Ou seja, aqui você vai colocar alguma coisa da biologia, alguma coisa da história, alguma reportagem que você leu, algum livro, algum filósofo. Aí entra, porque o que o corretor quer ver nessa área do conhecimento? Ele quer ver que você sabe mais do que o texto está te apresentando. Então, por exemplo, publicidade infantil, que foi o tema do Enem no ano passado. Ele quer que você mostre para ele que você sabe mais do que o texto está falando. Ele quer que você saiba, por exemplo, dar exemplos do problema, ou fazer uma alusão histórica, ou citar alguma pessoa famosa, tanto um filósofo, quanto um estudioso, quanto um repórter, alguma coisa assim. Então, aí, o que eu gosto muito de fazer, que é muito mais fácil pra mim, é fazer alusão histórica, que é você citar algum período da história, você citar alguma pesquisa, alguma coisa assim. Então, por exemplo, a proposta de redação, ela vai te dar textos, né? Ela vai te dar textos, e esses textos, geralmente tem infográficos, eles têm dados estatísticos aqui, tá falando uma porcentagem de crianças, tá falando de algum país, tá falando de alguma coisa. O ideal é que você não pegue muitas informações do texto pra mostrar autoria, pra mostrar que o texto é seu, e não que você tá reescrevendo o texto base na sua redação. Mas você pode pegar uma ou outra informação. Então, o que eu gosto de fazer nos textos aí pra ganhar total na segunda competência é fazer 3 coisas de outras áreas do conhecimento. A primeira é uma alusão histórica, que pra mim é super fácil, porque é só você pegar alguma coisa da história que se encaixe no problema que está sendo abordado. A segunda é citar algum filósofo, alguma pessoa famosa que falou alguma coisa. Eu vou falar uma citação muito boa que eu uso em todas as redações mais pra frente. E a outra é falar algum dado estatístico. Então, por exemplo, você tá falando de publicidade infantil, então você fala, por exemplo, 70% das crianças que assistem propagandas tendem a comprar o produto apresentado nelas. Não sei, legal,
tá aí agregando valor ao seu texto. Então, assim, tenta colocar algum dado estatístico que é muito legal. Ou então você descobre alguma coisa. Fala de alguma área que você tenha conhecimento. Eu já falei nos meus textos de Star Wars, falo sempre de Batman, de história em quadrinhos, falo de qualquer coisa que agrega valor nisso aí. Eu já consegui colocar Batman em redação, já consegui falar do Homem-Aranha, já fiz um texto que com 7 linhas descrevendo uma luta entre o Hulk e o Homem-Aranha e eu ganhei 10 nessa competência. Dá certo, eu já falei, gente, eu consegui colocar Star Wars no tema de poluição ambiental. Dá certo, tá? Casa o que você gosta. Fala de Minecraft, não tem problema não. Fala, Minecraft estimula aí o aprendizado das crianças, não tem problema não. Coloca alguma área do conhecimento, coloca alguma coisa que você gosta, entendeu? Não tem que ser uma coisa super esperta que mostra que você é um expert da área das ciências. Não, qualquer coisa. Então aí você vai colocar alguma área do conhecimento. A terceira competência é selecionar, relacionar, organizar, interpretar fatos, opiniões, informações e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, a argumentação. Aqui ele vai ver se a sua argumentação tá bonitinha, se você tá conseguindo defender direito o problema que você tá trazendo, se você tá falando bonitinho, se você tá abordando o tema direito, se você tá se aprofundando no tema, se você não tá deixando vago. Então aí é bom pra você fazer uma boa argumentação. A quarta competência é demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso aqui é coesão textual. No que coesão textual se diferencia da gramática? Porque a competência 1, que é a gramática, vai ver se você teve erros de gramática e tudo mais. Já a competência 4 é coesão, porque se você cometer algum erro de gramática, por exemplo, você escreveu árvore sem acento. Tá, é um erro de gramática, mas a pessoa consegue entender o que você estava querendo dizer. Mas agora, se você colocar uma vírgula no lugar errado, ou separar o sujeito do predicado, ou fazer alguma coisa de coesão, vai comprometer o entendimento do seu texto. Então, vai empobrecer a sua argumentação. Aí você perde. Então, por exemplo, se você colocar uma vírgula no lugar errado, você não perde na gramática, você perde na coesão, porque aí tá dificultando o entendimento do que você tem a dizer. É importante ter muito cuidado com isso. Se te ajudar, tanto para saber escrever as palavras corretamente, quanto para saber fazer a coesão certinho, leia livros, lê também teoria, sabe, gramática, essas coisas para saber quando que você tem que usar vírgula, crase, coisa que eu erro muito, crase, diferença entre esta e essa, com 2 S e com T. Isso é importante, isso são coisas que você perde na coesão, entendeu? E o 5, que é a última competência, que é elaborar uma proposta de intervenção. Aí entra coisa básica, né? Você não pode ferir os direitos humanos. Então, para você lembrar disso, é só você pensar. Se eu fizer isso que eu tô sugerindo na minha intervenção, eu vou ser presa? Se a resposta for não, ok, você não está ferindo os direitos humanos. Porque, por exemplo, colocar pena de morte fere os direitos humanos. Matar pessoas, fere os direitos humanos. Jogar uma bomba, fere os direitos humanos. Entendeu? Então, assim, é bem básico, mas cuidado, né? Porque se você tirar 0, se você ferir os direitos humanos, você tira 0 na redação inteira. Então, você vai perder o ano inteiro, você tem que fazer um ano inteiro de cursinho porque você mandou matar alguém na sua proposta de intervenção. Fez o texto inteiro bonitinho, chegou na última linha e você falou, por isso devemos jogar uma bomba nos asiáticos. Não, entendeu? Então, cuidado com isso. Muito bem. Agora a gente vai começar aí o nosso texto, né? Então, o texto, primeiramente, ele tem 30 linhas. Então, se a gente fizer uma matemática básica aí, né, que tem que ter 4 parágrafos, se a gente fizer uma matemática básica, dá 7 linhas para cada um, aproximadamente, e sobram 2. Essas 2 eu sugiro que você coloque na sua intervenção, porque a intervenção, ela só tira 10 se ela tiver completa, se ela tiver detalhada. Então, assim, enfeita muito a sua intervenção, sabe? Não tem dó, não. Pode enfeitar, colocar spray, tinta nela pra ficar bem bonita, falar um tanto de órgão, um tanto de gente que tem que mobilizar. Eu vou ensinar, mas primeiro, deixe mais espaço pra intervenção, é importante. Então tá, primeiro parágrafo. O que eu faço que dá muito certo? Primeiro parágrafo eu começo com uma alusão histórica. Então, por exemplo, publicidade infantil. Uma alusão histórica. É muito fácil encontrar alusão histórica. Então, por exemplo, as crianças são... por exemplo, a propaganda é usada para seduzir as pessoas desde a época do nazismo, quando Hitler usava de propagandas nacionalistas para exaltar a sua ditadura. Pronto, uma alusão histórica. Eu já tô colocando aqui, ó, uma área do conhecimento. Olha que legal. Aí você faz a alusão histórica,
ou alguma outra forma de alusão. E o que é importantíssimo, o que tem que ter na sua intervenção, na sua introdução, você tem que problematizar. Então você tem que falar qual que é o problema, entendeu? Você tem que apresentar o problema. Existe a publicidade, contudo, a publicidade tem influenciado as crianças e tem sido um problema. Você tem que falar que essa coisa é um problema, entendeu? Problematizar. E aí a gente já passa para o segundo e para o terceiro parágrafo, que são os parágrafos de argumentação. Então, o que eu faço? Que é muito simples e ajuda muito. No primeiro parágrafo de argumentação, você fala por que essa situação é um problema. E no segundo, você fala o que impede esse problema de ser resolvido. Por quê? No Enem, uma coisa que eles valorizam muito é conectivo. Por quê? Porque o Enem quer que o seu texto seja linear. Ele quer que ele siga que ele flua, entendeu? Não dá pra você fazer um texto que um parágrafo fala sobre uma coisa, outro fala sobre outra totalmente diferente, sem nenhum nexo. O seu texto tem que ter uma linearidade, ele tem que casar bonitinho. Os parágrafos não são textos independentes, é um texto só, então os parágrafos têm que casar entre si, entendeu? Eles têm que se amar, eles têm que se beijar, eles têm que ter conectivos para juntar as ideias em cada parágrafo e fazer um texto legal, entendeu? Então olha só, por exemplo, existem muitos conectivos. Eu vou colocar aqui no link da descrição aquelas páginas da UOL Educação que tem um monte de conectivos, é ótimo. Imprime isso, cola no box do seu banheiro e fica falando enquanto você toma banho. Porque, por exemplo, existem conectivos de adição, como ademais, além disso. Existem conectivos de contraposição, como, por exemplo, mas, contudo, entretanto. Existem conectivos de conclusão, portanto, dessa forma, por meio disso, entendeu? Então, existem conectivos para ser usados em todas as ocasiões. Tanto para ligar um parágrafo com o outro, quanto para ligar uma frase. Então, você fala, por exemplo, a publicidade influencia muitas crianças. Portanto, ela é um problema que deve ser resolvido. Entendeu? Você tem que ligar uma frase, um parágrafo ao outro para o texto fazer sentido. E aí, aqui, vamos começar a argumentação. Primeiro parágrafo, você vai falar o quê? Por que a situação é um problema? Por que a publicidade infantil é um problema? Porque ela influencia a criança, é porque ela tira o poder dos pais na decisão da vida dos filhos, porque sei lá o quê, sei lá o quê. Você vai encontrar os seus motivos e vai fazer aí essa coisa. E no segundo parágrafo você vai falar o que impede esse problema de ser resolvido. E esse parágrafo é importantíssimo, porque aqui você vai fazer uma super coesão, porque esses problemas que você vai falar agora vão ser resolvidos na sua proposta de intervenção. Como assim? O que impede o problema da publicidade infantil de ser resolvido no Brasil? Por exemplo, não tem uma lei específica que cuide disso, os pais não participam direito da vida dos filhos, às vezes não tem nem noção do que está acontecendo, as escolas não promovem uma conscientização eficiente, sei lá o que, sei lá o que. Você falou esses 3 motivos, por exemplo. Na sua proposta de intervenção, você vai colocar medidas que resolvam esses problemas que você acabou de falar. Isso aí é você conectar uma parte anterior do seu texto com agora. Isso é coesão, isso é conectivo, isso é você ligar o seu texto, é você fazer o seu texto fluir. Isso vai te dar muito ponto na parte de coesão textual e da argumentação. Isso é muito legal. Faça isso, entendeu? Então, você vai falar aqui os problemas e tudo mais. Nessa parte, nesses parágrafos de argumentação, eu acho legal você falar outra coisa que envolva as áreas do conhecimento. Então, você falar, por exemplo, estudos da sociedade da medicina do mundo revelam que crianças têm o cérebro não totalmente desenvolvido, que faz com que elas sejam susceptíveis à publicidade. Aí, você meteu a biologia no meio, olha que legal. Ou então você fala, por exemplo, você pega alguma coisa do texto, você fala, um estudo revelou que 20% das crianças são propensas a serem influenciadas pela publicidade. Legal, já é outra área do conhecimento. E aí você vai meter essa outra coisinha e vai fazer a sua argumentação. E agora na intervenção vai ser muito mais fácil, porque você já vai ter a base do que você precisa solucionar. Você já vai ter os problemas aqui no seu terceiro parágrafo. Então agora é só você solucionar o problema que você apresentou durante o texto inteiro. Olha como que seu texto tá, tipo, linear. Você já falou do problema no primeiro parágrafo, no segundo você falou por que esse é um problema, no terceiro você falou o que impede esse problema de ser resolvido, e no quarto você vai resolver esse problema de uma vez por todas. Você é basicamente o novo presidente da República em uma única redação do Enem. Olha que legal! Não é legal? É muito legal. Então, agora a gente vai fazer a nossa super intervenção. Por quê? Porque eu tenho um ótimo macete.
que eu faço? Todas as redações que eu já fiz na minha vida, eu comecei o quarto parágrafo com a seguinte frase. Portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Ponto. Ótimo. Leva meia linha e já faz uma linda iniciação. Por quê? Portanto, é um conectivo. Então, já tá casando aí o seu texto, já tá lindo. Medidas são necessárias para resolver o impasse, ou seja, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. E aí você fala essa frase, no meu caso sempre dá certo, e aí depois já coloca a sua intervenção. Impasse é sinônimo de problema, caso você tenha alguma dúvida. Você pode colocar problema também, então, porque é importante você não ficar repetindo palavra. Então, se falar problema depois, você troca por impasse, ou então, entendeu? Pra você não ficar repetindo palavra. É legal você usar palavras diferentes. Então, a gente vai fazer a nossa intervenção. A intervenção tem que ser 2 intervenções. E elas têm que mobilizar setores diferentes da sociedade. Ou seja, se você falar que o governo tem que fazer alguma coisa, a outra proposta não é o governo que tem que fazer, é alguma outra coisa. Pode ser a escola, a família, o bairro, uma parceria público-privada, uma empresa, alguma coisa assim. Então, por exemplo, no caso da publicidade infantil. O governo deve fazer uma nova lei para abordar a publicidade infantil, para regular as publicações que são feitas, sei lá o que, sei lá o que. O governo fez alguma coisa. Agora, o MEC deve instituir palestras para os pais nas escolas que mostrem a eles a importância de educar os filhos, sei lá o que, os pais. Então você tá aí colocando 2 setores diferentes da sociedade e é isso que o Enem quer que você faça. Entendeu? Só que aqui entra a maior viadagem do Enem. Por quê? Porque o Enem, ele não quer que você faça uma proposta qualquer. Ele quer que você faça uma proposta detalhada, uma proposta cuidadosa, uma proposta linda, bonita, entendeu? No caso, isso significa que você tem que fazer uma proposta super completinha, entendeu? Então não adianta você só falar, o governo tem que fazer uma lei pra publicidade infantil. Não. Tem que falar qual área do governo. Então, uma coisa interessante que eu acho é você saber ministério. Eu vou deixar o link aqui na descrição também dos ministérios do Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem tanto de ministério. E quando você fala do ministério de alguma coisa, você já tá sendo mais específico. Você não tá falando que o governo tem que fazer alguma coisa. Como assim o governo? Que governo? O governo é tudo. O governo é o Brasil, o governo sou eu, o governo é você, o governo é a Dilma, o governo é todo mundo. Quem que vai fazer isso? Você tem que ser específico. Então você pode falar, por exemplo, na publicidade infantil, o Ministério das Comunicações deve ver as propagandas que passam na televisão. Ou então, sei lá, o Ministério da Educação deve ver as propagandas que são feitas nas escolas, ou alguma coisa assim, entendeu? Alguma área mais específica do governo. Também é interessante você fazer parceria entre áreas do governo, porque, por exemplo, se você for fazer uma lei, é importante não apenas você fazer a lei, mas garantir que ela seja aplicada. Então você fala que o governo, sei lá, que parte do governo, por exemplo, o Ministério das Comunicações, em parceria com a Polícia Federal, deve fazer uma lei e garantir que ela seja cumprida. Então, é interessante você saber da polícia também, porque a polícia tem a polícia civil, que faz coisas mais investigativas, do tipo homicídio, drogas e tudo mais. Então, se estiver falando de crimes, assassinatos, tudo mais, polícia civil. Já a polícia federal é mais abrangente. Ela cuida de assuntos mais gerais. E a polícia militar é o policial que tá aí andando na rua, que faz a prisão e tudo mais. Se você for falar, por exemplo, sei lá, a violência urbana é um problema, por isso tem que ter mais polícia nas ruas, é a polícia militar. Se você falar, sei lá, o tráfico de drogas é um problema, porque tem grandes traficantes que são impunes, quem vai investigar essa situação é a polícia civil. É interessante você saber isso da polícia. Coisas que tratem de crianças, eu gosto muito de falar do conselho tutelar, do estatuto da criança, da adolescência, sei lá o que, sei lá o que. É interessante também que na intervenção, eu geralmente falo sobre educação, né? Que o MEC tem que fazer alguma coisa, que tem que conscientizar as crianças na escola, sei lá o que, sei lá o que. E pra isso, eu gosto de usar a última menção a outra área do conhecimento que eu uso, é agora na intervenção. Porque tem uma frase de um filósofo que chama Immanuel Kant, que se aplica a todas as propostas de intervenção. Você tá falando de desmatamento na Amazônia, você tá falando de assassinato de crianças vietnamitas no sul da Patagônia. Se aplica essa frase. Immanuel Kant disse: o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Isso não se aplica a tudo?
Se aplica a tudo. Porque aí você tem que falar, ou como já disse o filósofo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Dessa forma, conectivo, dessa forma, o Ministério da Educação deve fazer palestras educativas para os pais, ministradas por professores de saúde, falando sobre os perigos de uma alimentação não saudável. Entendeu? Então aí você tem que fazer. Então, na sua intervenção, você tem que falar o órgão, você tem que fazer como que ele vai fazer, com que dinheiro que ele vai fazer isso. Tipo assim, eles vão fazer uma nova lei, mas quem que vai fazer a nova lei? Quem que vai decidir que a nova lei vai passar? Vai ser um plebiscito? Vai ser o Congresso? Quem que vai fazer isso? E agora, sei lá, o Ministério da Educação deve investir na educação pública. Com que dinheiro que ele vai fazer isso? Como? Quem que vai fazer isso? Vai fazer uma palestra educativa? Quem que vai dar a palestra? Pra quem que vai ser a palestra? Entendeu? Então aí você faz uma intervenção detalhada. E aí, no final, obviamente, você averigua, né, o seu texto pra ver se ele está, tipo, sem erros e tudo mais. Você passa a limpo e aí você entrega com fé em Jesus no coração que a sua redação vai ficar muito linda, maravilhosa, deliciosa. Se a sua redação fosse uma pessoa, ela seria a Megan Fox de biquíni na praia de Copacabana, da Croácia. Isso aí. Acho que terminamos, né? Terminamos? Eu tava falando tão alto que agora que eu parei de falar, minha casa ficou muito silenciosa. Então, eu acho que é isso, né? Se você gostou, dá um me piate. Lembrando, finalmente, que isso é o que dá certo pra mim. Então, se não der certo pra você, não se preocupe. O mundo tem uma variedade de redações a serem feitas. Você ainda vai descobrir qual é a sua redação, a sua alma gêmea do mundo da literatura. Então... Só isso, se você gostou, deixa um me piate. Não se esquece de se inscrever no canal, que aí quando saírem mais vídeos, vocês vão ser notificados e tudo mais. E comenta o que vocês acharam e quais técnicas de redação que vocês usam na redação de vocês, porque eu também gosto muito de novas dicas, então podem me dar dicas também que eu vou ouvi-las e segui-las e tudo mais. Não se esqueçam de recomendar o vídeo pro seu amigo que é ruim em redação, ainda há esperança para você, meu querido amigo semi-analfabeto. E... boa sorte na redação do Enem. A gente vai conseguir, não se preocupe, gente. Aos pouquinhos a gente vai lá. Acho que é só isso. Um beijo.